Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui no dia 7 de maio de 2020, às 20 horas e 51 minutos, iniciando a gravação do meu encontro aqui pelo Hangouts Meets com meus queridos amigos e alunos do quinto período do curso de Direito da Faculdade ProMinas. Estamos aqui nos encontrando nessa modalidade remota por conta da situação excepcional que estamos vivenciando com o coronavírus, que está impedindo que nos encontremos pessoalmente, mas que nunca nos impedirá de caminhar no que diz respeito a conteúdo. Hoje, como já anteriormente avisado a todos os alunos, comunico que essa aula está sendo inteiramente gravada. Posteriormente, vou estar disponibilizando esse encontro lá no meu canal do YouTube e através de um estudo dirigido lá no Pincel Atômico da Prominas para meus alunos do quinto período lá do curso de Direito. No que diz respeito a materiais que já foram encaminhados, comunico também que já está disponibilizado desde hoje de manhã lá no nosso Pincel Atômico material complementar, que é o texto do Código de Processo Civil, que aborda esse conteúdo. Comunico especialmente aos meus alunos aqui da Prominas, que também estou ao vivo aqui pelo microfone no link aula ao vivo no Pincel Atômico, porque caso alguém tenha um conforto maior, se sinta numa familiaridade maior em assistir o nosso encontro lá e escutar o nosso encontro lá, tem essa possibilidade hoje também, tá bom? No que diz respeito a conteúdo, hoje nós vamos abordar de forma prática, rever um conteúdo que já havíamos iniciado em outros encontros, ainda na época em que nos era permitido encontrar pessoalmente. Vamos falar de petição inicial e de algumas coisas que envolvem a sua situação. Eu quero começar pelo começo lá do artigo 319 do CPC, só para relembrar para a gente os requisitos que a petição inicial deve ter. Para não esquecer, estou colocando aqui o CPC e vou colacionar a vocês aí os incisos, que são 7, uma vez que são 7 grandes situações, 7 grandes requisitos, vou colocar primeiro aqui para vocês, e aí nós vamos falar deles todos aqui, para não esquecermos, mas tenho certeza que os senhores já têm o domínio, já têm o conhecimento sobre esse assunto. Mas aí eu só vou colocar aqui no chat para facilitar para todo mundo a leitura, a análise, caso queira fazer eventualmente uma anotação, que venha realizar essa anotação aí, sem ter que tirar a atenção aqui do nosso encontro, tá bom? Vamos lá, falta só o inciso 6º e 7º, que eu acabo de colocar para vocês aí no chat. Os senhores já têm aí acesso a todos os incisos, os 7 incisos, lá do 319. Só para a gente lembrar que, no que diz respeito à petição inicial, ela é o mecanismo que possibilita o rompimento daquele princípio da inércia. O Estado, em regra geral, ele vai ficar aguardando ser questionado, ser movimentado pelas partes. A petição inicial é esse cartão de entrada ao Poder Judiciário. É através da petição inicial que se busca efetivamente garantir, buscar a resposta do Poder Judiciário para as questões que me são levadas por necessidade e que eu não consegui resolver voluntariamente, que me fazem levar aquelas situações para que o Poder Judiciário resolva aquele conflito existente entre as partes ou na jurisdição voluntária, me possibilite que o Poder Judiciário me dê uma autorização que me permita realizar um determinado ato. E aqui eu quero que vocês lembrem, para não esquecer, que são 7. E como eu vim por muito tempo ministrei aula para concurso, mais de 400 turmas, e lá a gente pega muito essas dicas para memorização, para gatilho mental, são 7 dicas, 7 requisitos, eu gosto de pegar esses números para decorar, lembra. Quantos requisitos são? 7. Por que 7? Porque Deus criou o mundo em 7 dias. Ah, Eduardo, o que isso tem a ver? Não sei. Mas se auxiliar você a memorizar a quantidade de requisitos, show de bola. E aí na prova você vai fazendo um a um.
Inclusive, para lembrar esse conteúdo, nós, ainda na época da aula presencial, nós até fizemos aquele teste que eu perguntei para os alunos, os outros fizeram o papel de juiz para analisar rapidamente no comecinho da aula. Interessante, saudade daqueles momentos que nos encontrávamos. Logo, se Deus quiser, estaremos novamente aí encontrando. Mas aqui no que diz respeito ao conteúdo, a petição inicial, ela tem 7 requisitos que eu vou lembrar. Vamos lá. Competência, eu tenho que falar qual juízo a que é dirigida a petição inicial. Qualificação completa das partes. Pedido, fundamentação jurídica e pedidos. Também, verdadeiramente, os fatos e os fundamentos jurídicos, os pedidos, o valor da causa, as provas que pretende produzir e se deseja ou não realizar, buscar a autocomposição. Então, repetindo, competência, qualificação das partes, fato e fundamento jurídico, pedido, valor da causa, provas que pretende produzir e se pretende ou não buscar a autocomposição, buscar resolver, tentar resolver amigavelmente aquela questão que você levou ao poder judiciário. Tranquilo? São estes os 7 requisitos. Em um deles, que é a qualificação, eu quero colocar para vocês aí o parágrafo 1º, que está lá no 319, só para ressaltar um ponto muito importante. Fala assim, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, que é aquela parte de qualificação das partes, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Ou seja, Eduardo, eu não tenho todos os dados, eu não tenho todas as informações que envolvem a parte contrária. Então, quer dizer que eu não posso ajuizar a ação? Claro que não. Você pode ajuizar? Sim. E aí o parágrafo 1º do artigo 319 te possibilita que você comunique essa impossibilidade de acesso aos documentos para o juiz, acesso àquelas informações ao juiz, e solicite a ele um auxílio para verificar se ele consegue te auxiliar a completar aquela qualificação completa da parte ré. Tranquilo? Isso é muito importante. Certinho? No que diz respeito ainda a essa situação, o artigo 319 coloca para a gente um outro parágrafo. Que parágrafo é esse? O parágrafo 2º, que já está aí na tela dos senhores. Nós estamos ficando bom nesse negócio aí de ficar colocando na tela. E lá fala assim, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere no inciso 2º, for possível a citação do réu. O que quer dizer isso? Eu não tenho todas as informações, mas eu tenho, por exemplo, uma informação e tenho o endereço daquela parte. E eu não estou completa a qualificação, mas eu tenho um endereço para tentar fazer a citação. Se eu conseguir realizar, se for possível se fazer a citação, maravilha. Vai seguir o processo, vai continuar para que se busque efetivamente fazer a citação e posteriormente iniciar essa caminhada processual. No que diz respeito à questão ainda desse inciso, do inciso 2º, ainda tem mais um parágrafo que eu coloquei para vocês aí no chat, o parágrafo 3º, que fala que a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações torna impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Aí, Eduardo, mas não está achando de jeito nenhum uma informação que é necessária. Se você comprovar que é uma questão realmente que torna muito difícil, extremamente, que torna impossível, excessivamente oneroso, o acesso à justiça para aquela parte, o autor, não será indeferida a ação. Mas entenda, lembrando da questão de lealdade, cooperação, sempre que possível o autor vai ter que encaminhar para o Poder Judiciário todos os documentos que são necessários, qualificações, para a qualificação da parte verdadeiramente, para se conseguir individualizar aquele processo. Uma vez que, curiosamente, isso a gente só aprende na vida prática, tem muita gente com nome parecido, viu? Tem muito homônimo aí. E para evitar dores de cabeça, eu tenho que individualizar, deixar tudo certinho, tá bom? Perfeito. Só que além do artigo 319, temos o 320, que fala assim, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, além de comprovar, além de ter todos esses
esses requisitos, os 7 expressos no artigo 319, ainda estabelece o Código de Processo Civil de 2015, que a petição inicial vai ter que estar instruída, vai ter que estar com documentos que comprovem aquelas alegações e aqueles documentos que são indispensáveis à propositura da ação. Por exemplo, procuração, documento de identificação do autor, comprovante de residência do autor, se pediu se pediu justiça gratuita, a declaração de pobreza do autor, e também qualquer documento que venha comprovar aquelas alegações que têm sido feitas pelo autor na petição inicial. Então, basicamente, vem deixar claro, os documentos terão que ser juntados. Nesse primeiro momento, faço uma pergunta a vocês. Fiz a petição inicial, e vamos imaginar que na hora que eu fiz a petição inicial, por alguma situação, não preencheu os requisitos do artigo 318 e 319, perdão, e 320. Ou seja, faltou algum dos requisitos da petição inicial, ou faltou algum documento que é essencial para a petição inicial ser recebida e ter todo um caminhar processual. O que acontece? Para responder nossa pergunta, o artigo 321, que já está aí na telinha para vocês, fala: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou ainda que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito e o julgamento daquele processo, o juiz determinará para o autor um prazo de 15 dias para que ele venha emendar ou completar aquela petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O juiz vai, com precisão, falar o que deve ser emendado, o que deve ser complementado. Venha o autor no processo em 15 dias juntar a procuração. Venha o autor no processo, no prazo de 15 dias, fazer um pedido certo, não seja genérico. Qualquer questão que envolva a necessidade dessa correção, entre aspas, da petição inicial, o juiz vai dar um prazo de 15 dias. Esse é um despacho que busca realmente corrigir eventuais prejuízos, corrigir eventuais vícios processuais que vão ocasionar prejuízo no andamento do processo. O autor tem 15 dias desse despacho saneador para cumprir com a obrigação. O parágrafo único coloca a punição. Se o autor não cumprir essa diligência do juiz, no prazo estabelecido por ele, o juiz vai ter que indeferir a petição inicial. Simples assim. Então, os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, eles são bem claros, objetivos e devem ser obrigatoriamente cumpridos pela parte, aí é o autor. O réu não faz petição inicial, o réu faz resposta. A petição inicial é uma obrigação do autor daquele processo seguir o passo a passo, esses mínimos requisitos que a petição está exigindo no artigo 319 e 320. O juiz vai analisar, dar prazo de 15 dias, se não manifestar, vai indeferir a petição inicial. Show de bola. No que diz respeito a esse mecanismo, a petição inicial, nesse primeiro momento, é isso que a gente precisa falar. E preciso perguntar a vocês que estão aqui ao vivo comigo. Estão conseguindo me acompanhar? Estão relembrando deste conteúdo que já abordamos em outra oportunidade? Sim ou não? Me dá o feedback aí, que é muito importante nessa nossa caminhada. Sim, sim, maravilha. Então, sim, sim, sim. Meus amigos, toda vez que eu leio sim, sim, sim 3 vezes, não sei porquê, só um desabafo, eu penso naquela música, esse amor é tão profundo, ó, pra você ver, que cabeça é essa? Jesus Cristo. Vamos lá, voltando aqui, tira, meu Deus do céu, tem que parar disso. Brincadeiras à parte, vamos seguir na nossa jornada de hoje. E vamos agora passar a falar sobre pedido. Primeiro ponto, no que diz respeito à questão que envolve a petição inicial, os pontos iniciais estão lá abordados. Só que aí eu pergunto, uma questão muito importante, inclusive que é um dos requisitos da petição inicial,
é o pedido. Por quê? Você busca o Poder Judiciário, leva a sua petição, para que, ao final, o Poder Judiciário se manifeste sobre alguma questão que você está requerendo. Tranquilo? No que diz respeito a esta questão, a petição inicial, o Samuel até coloca aqui, que é algo relevante, que limita a atuação do juiz, verdadeiramente, meu amigo, muito bem pontuado. A petição inicial, ela, eu brinco com os alunos, mas ela faz isso aqui, ó, ela amarra a atuação do Poder Judiciário. O juiz, ao analisar um processo, ele tem que ser independente, parcial, e ter um cuidado muito grande no que diz respeito à sua manifestação. Por quê? O juiz só poderá decidir, só poderá se manifestar sobre aquele caso levado ao Poder Judiciário nos limites dos pedidos feitos na petição inicial. E, eventualmente, se tiver uma reconvenção, na reconvenção. Só que a petição inicial, ela tem essa questão de limitar, de amarrar a atuação do Poder. E aí eu pergunto a vocês, o pedido tem algumas características? Sim. Começando pelo artigo 322, caput. Eduardo, o que é isso? O artigo 322, caput do CPC, ele já deixa claro para a gente uma questão. O pedido deve ser certo. Coloca um asterisco nisso. O pedido deve ser certo. Maravilha. No que diz respeito a isso, não temos... A regra geral verdadeiramente é essa. O pedido, ele tem que ser certo. E aí tem os parágrafos primeiro e segundo, que eu também coloquei aí para vocês, que fala a questão de juros, correção, tudo isso envolve o pedido, a interpretação do pedido considerará o conjunto de postulação observado o princípio da boa-fé, maravilha, mas aqui o mais importante é sabermos, a regra geral é que pedidos, eles têm que ser certos. Tranquilo? Maravilha, então. Uma outra pontuação que é feita em relação ao pedido está lá para a gente no artigo 323 do CPC. E também, além de estar lá no CPC, está aqui para vocês no chat. Estamos ficando chique nesse negócio. Estou gostando, viu? Deixa eu ficar colocando. Maravilha. 323 fala o que para a gente? Na ação que tiver como objeto cumprir o cumprimento de uma obrigação de prestação sucessiva, essas serão consideradas incluídas no pedido, independente da declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Meus amigos, o que quer dizer isso? Pagamento de prestação sucessiva é aquela que é paga habitualmente, por exemplo, pagamentos mensais. Fiz o pedido para pagar o mês de janeiro, todos os meses subsequentes também vão sendo incluídos no que diz respeito a eventual condenação que venha a existir. Tranquilo? Maravilha, então. Foca no artigo 322 para a gente lembrar. O pedido tem que ser certo, claro. Maravilha. Por que eu estou falando isso? Porque vem ter mais uma característica no artigo 324 que vai se somar essa questão da certeza. E o que fala para a gente no 324? Além de ser certo, ter clareza no que diz respeito ao pedido, que é o que está no 322, o artigo 324 do CPC fala assim, o pedido deve ser determinado. Meus amigos, então aí eu tenho os dois grandes requisitos do pedido como um todo. O pedido deve ser certo, o pedido deve ser determinado. Coloca o asterisco, grifo, coloca essa ponderação aí, que é muito importante. O pedido deve ser certo em respeito ao artigo 322. O pedido deve ser determinado em respeito ao artigo 324. Tranquilo? Perfeito. Existe exceção a essa questão do pedido ser determinado?
que vocês acham? Quem está ao vivo aqui me manda. Vocês acham que sim, que não? Existe, basicamente, possibilidade de se fazer pedidos genéricos? Samuel colocou aqui genérico. Sim, tem como. E onde que está isso lá no CPC? Está no 324, mas no parágrafo primeiro. E acabo de colocar para vocês aí o parágrafo primeiro, que fala: é lícito, porém, formular pedido genérico em 3 grandes situações. Primeiro, nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados. Segunda situação, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Terceira situação, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. No que diz respeito ao pedido, possibilitar que seja ele genérico são nestas hipóteses. Tranquilo? Maravilha, então. E ainda no 324, só vem deixar claro que o disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. A reconvenção também ela tem que ser determinada. A reconvenção é uma das respostas do réu. Já falamos isso em momento oportuno. Por exemplo, o que eu costumo exemplificar para a gente é um contra-ataque. A contestação seria uma defesa, a reconvenção seria um contra-ataque. Além de não concordar com o que está sendo pedido na petição inicial, eu, inclusive, venho e faço o meu próprio pedido. Olha para você ver. Pode ser feito isso? Claro que pode. A reconvenção é uma das modalidades de resposta do réu, que nós já, inclusive, abordamos, tratamos dos seus detalhes, das suas pormenoridades em momento oportuno, quando estávamos falando sobre isso. Tá bom? Show de bola. Caminhando ainda em relação a pedido, que pedido tem uma importância grande, tem lá o artigo 325 para a gente. E o que ele fala? O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. O que é pedido alternativo? É quando eu dou a possibilidade da prestação daquela obrigação ser realizada por mais de um modo. Só que nesses pedidos alternativos, o próprio parágrafo único, para evitar maiores conflitos, que eu acabei de colocar para vocês aí, evita uma discussão maior quando ele fala que, quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Então, quando a lei ou o próprio contrato der essa possibilidade para o devedor, o juiz vai possibilitar a ele a forma de cumprimento daquela obrigação da modalidade alternativa. Tá bom? Além disso, lá ainda no pedido, mas agora no artigo 326 do CPC, fala uma outra ponderação relevante que devemos colocar aqui. Aí já na tela para vocês o 326. O que fala para a gente? Que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. É lícito fazer mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Maravilha. O que é isso? Eu posso fazer mais de um pedido, mais ou menos assim. Excelência, eu quero que você me obrigue o réu a me dar o carro, mas se ele não me der o carro, que ele seja condenado a me pagar 20 mil reais. Seria uma situação nessa pegada. Faço pedidos, mais de um pedido, mas que eu só vou acolher aquele segundo se não for acolhido o primeiro. Tranquilo? Show de bola. Além disso, lá no 327, também possibilita que no processo civil como um todo, seja lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu, vários pedidos, mesmo que entre eles não haja conexão. Exemplo, eu posso virar e falar que eu quero um pedido de indenização material pelo prejuízo que eu sofri, ai meu Deus, eu sofri muito prejuízo, como também eu posso pedir dano moral, eu posso pedir uma multa contratual se tiver um contrato,
mais um valor, por exemplo, porque houve uma negativação indevida do meu nome, então eu quero dano moral. É permitido se fazer cumulação de pedidos. Então, o que é acumulação? É você somar mais de um pedido e na acumulação, diferente do que a gente tem nessa questão dos pedidos subsidiários do artigo 326, você objetiva verdadeiramente ter todos aqueles pedidos que você fez. Ah, eu quero dano moral, eu quero dano material, eu quero tudo. Enquanto lá no artigo 326 eu coloco uma ordem subsidiária. Eu quero isso, mas se você não me der isso, me dá isso. Mas se você não me der isso, me dá isso. E assim por diante. Só que, para se fazer pedidos cumulados, tem uma lógica a ser seguida, tá bom? Maria Tereza pergunta: segundo pedido, só será atendido se o primeiro não for atendido? No caso dos pedidos subsidiários, sim. No caso de pedidos cumulados, não, porque eles não precisam ter conexão, tá bom? Mas quando eu estou tratando de pedido em ordem subsidiária, sim. O próprio artigo 326 fala, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolheu o anterior. E aí deixa claro, nos pedidos subsidiários, se não aceitar esse, eu vou para esse. Se aceitar esse aqui, eu não passo para os outros. Artigo 326. 327 não. É outra modalidade de pedido. É pedido acumulado. Tá bom? Conseguiu entender, minha amiga? Me manda aí no chat só para mim ter o retorno. Eventualmente, caso tenha perdurado a dúvida, a gente conversa novamente. Porque o objetivo é vocês formarem esse conhecimento aqui de forma conjunta comigo. Maravilha, falou aí, beleza? Show de bola. Ainda agora, voltando a falar dos pedidos cumulados, para que eles sejam aceitos, tem que cumprir uma lógica. E essa lógica, ela é estabelecida no parágrafo 1º do artigo 327. Está lá pela... Pode falar. Denilson está falando que você não está lá mais no pincel? Oh. Eu estou lá no pincel. Hã? Eu estou lá no pincel também. Pincel atômico? Ele está colocando aqui no grupo e não está mais no pincel. Que saiu certo? Lá. É o que ele está falando, eu não sei. Peraí que eu vou entrar para você falar. Entra aí, porque eu também estou lá e eu estou vendo aqui o Denilson, convidado. Ele está aqui também. É ele mesmo que está falando. Ué, deve ter sido então algum problema lá no pincel, porque eu estou aqui ao vivo e estou com ele lá. Viu? Manda para ele falando que eu estou lá ao vivo e que, inclusive, para mim, ele está aparecendo, Denilson Mendes aqui, tá bom? Eu não estou com o celular, se possível, manda para mim, por favor, viu, minha amiga? No mais, continuando aqui na nossa caminhada. No que respeita a pedidos cumulados, existe uma lógica processual a se seguir. E que lógica processual seria essa? Seguir as determinações de admissibilidade para se fazer a acumulação do pedido que estão estabelecidas lá no parágrafo 1º, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho que cumprir com essas obrigações processuais para que meus pedidos cumulados sejam aceitos e efetivamente sejam analisados pelo Poder Judiciário. Primeiro, qual o primeiro requisito para acumulação? O primeiro requisito é estar no instante. Jamile, até agora você entrou aqui no pincel atômico, já apareceu aqui para mim, tá bom? Eu estou vendo aqui, inclusive sua voz também está saindo lá. Está saindo. Lá eu só não tenho vídeo. Lá eu deixo sempre a voz. Imagem. Tá bom? Pessoal. Vou falar com ele aqui. Viu? Muito obrigado. No que diz respeito aqui a essa questão, o pedido cumulado, primeiro requisito de admissibilidade é o quê? Ser compatível entre si os pedidos. É ter compatibilidade entre os pedidos. Se um pedido é contra o outro, não tem lógica, não tem motivo para se fazer esses pedidos cumulados. Aí não é pedido cumulado, eu vou pensar no pedido subsidiário do artigo 326. Tem que ter compatibilidade para os pedidos serem cumulados. Segundo requisito de admissibilidade para se cumular pedidos. Ser competente para conhecer todos os pedidos.
o mesmo juízo. O mesmo juízo tem que ter poderes para analisar todos os pedidos. Além disso, tem também um terceiro requisito de admissibilidade. Ser adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Então, para ser possível se fazer acumulação de pedidos, eu tenho que seguir, então, esses 3 requisitos de admissibilidade estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 327. Compatibilidade dos pedidos, competência do mesmo juízo para analisar todos os pedidos e que aquele procedimento é adequado para a análise de todos os pedidos. Tranquilo? Perfeito. Pergunta. Mas e se eu tenho os 2 primeiros requisitos, mas não tenho a questão de procedimento ser idêntico para todos? Tem como eu fazer a acumulação? A Maria pergunta aqui, como seria essa adequação? É porque dentro do processo, minha amiga, dentro do CPC, existe processo de conhecimento, processo especial, que são os procedimentos especiais, voluntários e execução. É só deixar claro que para se acumular um pedido, todos têm que estar no mesmo patamar. Por exemplo, se é execução, tudo tem que ser execução, para ser acumulado dentro do mesmo processo. Se é algo que envolve algum processo especial, vamos dar um exemplo, uma ação monitória, tem que estar tudo envolvido, possível se discutir naquela ação monitória. Quando eu quero discutir, por exemplo, uma das questões que é pelo procedimento ordinário, todos aqueles pedidos têm que ser possível de ser analisado no procedimento ordinário. Então, no que diz respeito a essa questão de adequação, seria neste sentido, tá bom? Responde aí para ver se está conseguindo entender, senão a gente para e repete novamente. Ok? Show de bola. E aí, aparece para a gente o parágrafo 2º do 327, que eu já coloquei aí no chat para vocês, falando que quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo de emprego de técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeita um ou outro pedido acumulado, que não forem compatíveis com a disposição do procedimento comum. Então, o que está falando para a gente? No que diz respeito à questão do pedido acumulado, se existirem procedimentos, igual, por exemplo, mas esse pedido só poderia ser feito utilizando as técnicas dos procedimentos especiais e o outro do procedimento comum. O que a lei fala? Se você conseguir jogar tudo para ser cumprido no procedimento comum, maravilha, ainda será permitido realizar a acumulação daqueles pedidos, tá bom? E ainda no 327, mas agora no parágrafo 3º, só vem ressaltar algo que a gente já falou para vocês. O inciso 1º do parágrafo 1º, que é os pedidos sejam compatíveis entre si, não se aplica a acumulação do artigo 326. O que é 326? Aqueles que têm caráter subsidiário. O que é o caráter subsidiário? Eu quero isso, mas se não me der isso, eu quero isso, mas se não me der isso, eu quero isso. O que está falando aqui no parágrafo 3º do artigo 327? Quando eu faço esses vários pedidos, mas eles têm um caráter subsidiário, é um ou outro, eu quero esse, mas se não me der esse, eu quero aquele, se não me der aquele, não há necessidade da compatibilidade dos pedidos, até pelo contrário. Ok, eu só vou buscar o outro pedido que eu fiz subsidiariamente, caso eu não tenha recebido esse primeiro. Tranquilo? Maravilha, então. No que diz respeito ainda a pedido, eu quero fazer uma ponderação que está lá para a gente no artigo 329, que vem falar de mudanças nos pedidos. Elas podem ocorrer? Teoricamente, sim. E se nós formos lá no CPC, vamos verificar que o artigo 329 está lá para isso. Não só está lá, como também está aqui no chat. E fala assim, o autor poderá, primeira hipótese, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Eu sou o autor, fiz o pedido. Se o réu ainda não tiver sido citado, eu posso aditar, alterar o pedido ou a causa de pedir, sem ter autorização do réu.
Simples assim. Mas também poderá o autor alterar até o saneamento do processo. Ele poderá, até o saneamento do processo, pedir para digitar ou alterar o pedido ou causa de pedir, mas com o consentimento do réu. Tranquilo? Sendo garantido ao réu prazo para contraditório de 15 dias para analisar aquela alteração, inclusive podendo pedir provas para questionar aquele pedido de alteração. Tá bom? No que diz respeito a essa questão, também é aplicada a reconvenção e a respectiva causa de pedir, que é o que está no parágrafo 1. Só que aqui eu quero só deixar claro. Pode-se ter uma alteração do pedido, da causa de pedir? Sim. A pergunta que é, quando ocorrerá? A depender do momento, vai ter ou não necessidade do consentimento do réu. Ainda está naquela fase inicial, embrionária, podemos dizer, do processo. Não houve nem citação. Pode editar, pode alterar o pedido ou a causa de pedir, não precisa de autorização do réu. O réu já foi citado. Está naquela fase de saneamento. Lembram? Saneamento, organização, aquele momento que é depois da resposta do réu, em que o juiz vai analisar todas aquelas questões processuais que foram questionadas. Valor da causa, justiça gratuita, todas as questões ali inicialmente, tem alguma situação para indeferir petição, todas aquelas situações, e organizar o processo, determinando o que será feito, quais provas vai produzir, entre outras questões. Até esse momento do saneamento, o autor também pode pedir para mudar, para fazer esse aditamento ou alterar o pedido e a causa de pedido. Mas, a partir do momento que o réu já foi citado, para o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, tem que haver a autorização expressa concedida pelo réu. Tranquilo? Falo de uma mudança de pedido, a pergunta é, se é antes da citação, não precisa de autorização do réu. Se o réu já foi citado e ainda estamos na fase de saneamento, precisa da autorização. Saneamento não tem alteração, tá bom? Pode falar. Quem está falando? Até eu entendi, Juliano. Tá bom, Juliano? Tudo bem. Mas eu queria que você me desse uma explicação. O que são pedidos compatíveis? Porque não ficou muito claro na minha cabeça. Você está falando naquela parte de acumulação, né, meu amigo? Isso. O que é pedido compatível? É que um não se choque com o outro. Vamos dar exemplo de 2 pedidos que são compatíveis? Juliano bateu no meu, por exemplo, negativou meu nome indevidamente. Quais seriam os pedidos que eu vou pedir dele? Dano moral, pela negativação indevida. Dano material, porque eu tive prejuízos por causa dessa negativação, eu perdi um contrato, por exemplo. O que é compatibilidade? É que eu consiga ter 2 pedidos que, ao receber os 2, eu não prejudico nenhum. A compatibilidade é a possibilidade de, quando o Poder Judiciário for analisar o pedido, ele verificar e poder conceder os 2, os 3, quantos forem, porque eles não se chocam. Diferente de, por exemplo, o Juliano bateu no meu veículo. Eu quero que o Juliano pague o conserto do carro. Caso o Juliano não pague o conserto do carro, eu quero que ele me pague o valor do conserto. Qual que é meu pedido? Primeiro, consertar meu carro. Se ele não consertar, pagar o valor do conserto. Eu posso ter os 2 ao mesmo tempo? Além de consertar meu carro, ele ainda pagar o valor do conserto ao mesmo tempo? Pagar o conserto e ainda me dar o valor do conserto? Não. Que seriam questões que teriam incompatibilidade. Ou é um ou é outro. Conseguiu entender, meu amigo? Tranquilo, beleza. Maravilha. É isso mesmo. Sempre parando, me façam as ponderações que eu quero que vocês verdadeiramente aprofundem nesse conteúdo. Tá bom? E aí, no que diz respeito a essa alteração do pedido, claramente é aí.
citação, não precisa de autorização. Depois de citado, ainda na fase de saneamento, aí precisa da autorização do réu. Maravilha, então. Vamos caminhar para dois pontos que eu quero falar com vocês, caminhando agora da metade para o final do nosso encontro. Vamos falar de indeferimento da petição inicial. Vamos falar de improcedência liminar do pedido. Primeiro detalhe. São diferentes? São. Indeferimento de petição inicial está lá elencado entre o artigo 330 e 331 do Código de Processo Civil. Por sua vez, improcedência liminar do pedido está lá no artigo 332 do CPC. Meus amigos, no que diz respeito a indeferimento de petição, existem 4 grandes hipóteses lá estabelecidas no Código de Processo Civil, lá no artigo 330. São os 4 incisos que eu coloco para vocês aí agora no chat, tá bom? Aqui nós já estamos falando de indeferimento da petição inicial. Vamos lá. No que diz respeito à petição inicial, o que será feito? Será indeferida a ela a primeira situação, se a petição for inepta. Segura um pouquinho essa questão de inepta, que daqui a pouquinho a gente fala. Vamos só focar primeiro agora nesse nosso primeiro objetivo. Se a petição ela é inepta, eu sou obrigado, o juiz verdadeiramente é obrigado a declarar extinto aquele processo. Tá bom? Maravilha. Segunda situação que gera indeferimento de petição inicial. Quando a parte for manifestamente ilegítima. Vamos dar um exemplo? O João estava andando na rua e bateu, me agrediu com um soco no rosto. Me gerou um prejuízo, eu fraturei um dente e fazer uma operação. E aí, o processo que é o juízo, João tem 28 anos, por exemplo, é o juízo contra a mãe dele. Por quê? Quem mandou a mãe dele colocar ele no mundo? Pelo amor de Deus, gente. A legitimidade, tanto ativa quanto a passiva, é um requisito de existência verdadeiramente para o processo conseguir existir e perdurar. Tranquilo? As partes é fundamental estarem corretas. Se tiver uma manifestamente ilegítimo uma das partes, a petição inicial é indeferida. Também é indeferida a petição inicial quando o autor carecer de interesse processual. O que seria carecer de interesse processual? Não ter justificativa para a ajuização. Aí são problemas que envolvem o pedido, a causa de pedido. E, além disso, o artigo 330, no inciso 4º, coloca ainda uma 4ª situação. Na verdade, são 2, mas está lá no 4º inciso, que é quando não forem atendidas as prescrições do artigo 106 e 321 do CPC. Artigo 106 é quando o advogado está ajuizando a causa e advogando nela também, ele é obrigado a comunicar isso já na petição inicial, ele está ali em causa própria, igual, por exemplo, eu constituo no meu escritório minhas sócias como minhas advogadas. Durante a pandemia, por exemplo, eu ajuizei uma ação da minha pessoa. Olha que emocionante, olha que legal. Sabe quem é meu advogado? Eu. Mas minhas 2 sócias. Eu sempre brinco que advogado não pode ser advogado dele mesmo. Porque se nós, como pessoas que vivemos do mundo jurídico, necessitamos ter razão, quando a gente trata de questões pessoais, próprio que envolve muita emoção, e muitas vezes a emoção, ela nos cega. E como profissionais do direito, nós não podemos ficar cegos ao longo dessa jornada, tá bom? No meu caso, por exemplo, eu constituo normalmente minhas sócias como minhas advogadas. Só que eu também atuo no processo, que eu sou um pouco doido, eu gosto de ficar nesse processo meu, de estar lá, de poder falar, até porque eu sou parte também. Nesse caso, em respeito ao artigo 106, eu sou obrigado a comunicar que sou advogado e estou em causa própria. E o artigo 321 nós vimos hoje, revemos hoje verdadeiramente, que já havíamos falado sobre ele na aula presencial, no começo do nosso período. E o que é o 321?
Os requisitos da petição inicial estão no artigo 319 e 320. Se o juiz nota que está faltando algo, que está lá no 319, que está lá no 320, ou que existe algum vício que possa vir a ocasionar prejuízo para o julgamento de mérito do processo, ele abre o prazo de 15 dias para o autor ir lá emendar, ir lá complementar a petição inicial. O parágrafo único do 321 fala: se o autor, no prazo de 15 dias, não vier no processo bonitinho para se manifestar, a petição inicial será indeferida. Tranquilo? Show de bola. A inepta, ainda não falei. Eu só pedi, a Maria perguntou aqui, fala sobre a inepta. Ainda não falei. Só falei que ela é um dos motivos que ocasiona o indeferimento da petição inicial. Mas agora que nós vamos falar especificamente sobre o que seria essa petição inepta. A petição inepta, o que é considerado inepto, que leva a ser considerada inepta uma petição, está aqui no parágrafo 1º, aí, minha amiga, já está aí na telinha para vocês. Não, precisa desculpa não, é normal, a gente faz aqui a pergunta, tem que fazer para a gente ir pegando os pontos, tá bom? Eu gosto assim, é com participação, a gente tem que tirar a dúvida, não pode ficar com a dúvida, jamais. E no que diz respeito a que é inepto, o próprio CPC, no artigo 330, mas no seu parágrafo 1º, facilita um pouquinho para a gente e vem falar o que ele entende por ser inepta. E lá fala assim, considera-se inepta a petição inicial quando, 2 pontos, e traz para a gente 4 situações. Primeiro, lhe faltar pedido ou causa de pedido. Pedido, o que você quer do processo? Porque todo processo tem que ter um pedido. Nós até falamos, agora estamos falando de pedido, o pedido tem que ser certo, em regra tem que ser determinado, falamos de pedido alternativo, falamos de pedido subsidiário, falamos de pedido acumulado, maravilha, tem que ter pedido. Também causa de pedir, o porquê que você está pedindo. Se faltar um ou outro, não falei um e outro, eu falei um ou outro, ou pedido ou a causa de pedir, se estiver faltando, a petição é inepta. Segunda situação que o CPC entende também que se considera inepta a petição, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses em que é permitido o pedido genérico. Pedido genérico nós falamos hoje também. Onde que está isso, pelo amor de Deus, Eduardo? Artigo 324, parágrafo 1º, falamos, revimos isso hoje. Pedido genérico, os casos lá estão estabelecidos no 324, parágrafo 1º. Se não for uma daquelas exceções, e se tratar de um pedido indeterminado, a petição é inepta. Por quê? Porque o artigo 322 fala que o pedido tem que ser certo, porque o artigo 324 fala que o pedido tem que ser determinado. Isso é uma regra. Tranquilo? A exceção em que é me permitido fazer um pedido genérico está lá no parágrafo 1º. Se não tiver lá, é porque o pedido tem que seguir a regra geral, ou seja, tem que ser determinado. Tranquilo? Maravilha. Só que ainda não acaba. O CPC ainda coloca mais 2 situações que são possíveis de se analisar como inepta a petição. Terceira situação, que é o quê? Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Exemplo. Eu estava andando pela rua e o carro de Maria, de João, de José, qualquer pessoa, bateu no meu carro. Quebrou o meu carro. Por isso, eu quero uma pensão para os meus filhos. Você fala, hã? Calma aí. Tá com problema? Tá ficando doido? O que é isso? Quando da narrativa dos fatos não decorre uma conclusão lógica, você fala, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. O juiz faz assim, quê? Tô entendendo. Meu Deus! É isso. A terceira hipótese. É quando não conseguimos ter uma lógica, uma conclusão que tenha lógica com o que foi narrado. A petição é inepta. Ou ainda, quando existirem pedidos incompatíveis entre si. Quando os próprios pedidos se chocam, você questiona até mesmo se aquela petição ela tem um tipo de lógica, tá bom?
E por isso, essas 4 situações configurariam a inépcia da petição inicial. E, por consequência, uma petição inepta, ela deve ser indeferida pelo juiz. Tranquilo? Maravilha, então. Conseguimos entender? Dá o joinha aí, só para a gente lembrar aí, isso aqui a gente está relembrando, são conceitos que nós já passamos para vocês ainda na época das aulas presenciais. Lembramos dos indeferimentos, as 4 hipóteses, e agora, relembrando essa específica que é a inépcia, show de bola. Vamos, então, caminhar e falar de uma outra situação muito importante para se abordar. O indeferimento da petição inicial, ele tem uma peculiaridade, que está lá no artigo 331. Estou colocando para vocês aí na tela. O que o 331 fala para a gente? Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, fazer a apelação, que é o recurso, facultado, dando a opção ao juiz, no prazo de 5 dias, para se retratar. O que é isso? Indeferiu minha petição inicial. Vamos imaginar que o juiz virou e falou: Eduardo, sua petição inicial é inepta. Ou então, existe uma manifesta situação de legitimidade da parte. Ou então, você não seguiu aquele requisito do artigo 106. Qualquer situação que venha ocasionar o indeferimento da minha petição. O artigo 331, ele vem nos falar o quê? Eu, como autor, tenho o direito de fazer a apelação. Só que aqui, quando trata-se de um indeferimento da petição inicial, da apelação, eu dou a possibilidade para o juiz, no máximo em 5 dias, se retratar. O que quer dizer isso? É falar: errei, não era indeferimento não, vamos seguir. Se ele se retratar, show de bola. Vai seguir o processo. Se ele não retratar, show de bola também. Vai seguir o que está no parágrafo 1º do artigo 331. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Tranquilo? Esse recurso vai lá para o tribunal e, em respeito ao que está no parágrafo 2º, informa para a gente o que vai acontecer nessa jornada. E fala assim: sendo a sentença reformada pelo tribunal, ou seja, o tribunal entendendo que aquele indeferimento da petição inicial não foi correto, o prazo para contestação que o réu vai ter começa a correr da intimação do retorno dos autos. Tranquilo? Observado o disposto no artigo 334, ou seja, se tiver audiência de conciliação, de mediação, vai começar a contar só depois do prazo da audiência de conciliação e mediação, em regra geral. Tá bom? No que diz respeito ao indeferimento, se o autor, por exemplo, não recorrer, não fizer nada, o parágrafo 3º só colocou uma obrigação processual. Quando não interposto um recurso de um indeferimento de petição inicial, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Porque... Oi, pode falar. Nesse caso aí, o juiz, ele decreta a petição inepta. Você recorre, né? Ele vai mandar intimar o réu, correto? Sim. Aí, se lá não há impedimento de uma ação, de uma audiência de conciliação nem nada. Ainda mas não. Ele não reconhece que o seu recurso da inépcia da petição, perdeu. Ela vai para o tribunal e o tribunal manda de volta o processo para o juiz? Sim. O juiz tem que seguir. É bem tranquilo isso na vida prática. Parece que é como se fosse assim: o juiz vai levar para o pessoal. Isso, teoricamente, na prática, é igual quando tem agravo de instrumento. Você questiona uma decisão interlocutória. O juiz não conversa, o juiz não discute com o tribunal. Entende? Se durante o processo você notar, por exemplo, que mudou do outro, que aí o juiz está te perseguindo, tudo bem. Aí posso pensar num impedimento, numa suspeição. Mas, normalmente, meu amigo, quando tem uma forma de decisão, o juiz não discute, não. Na vida prática, o que eu estou falando. Até porque na teórica também não pode discutir
que é uma ordem. O tribunal ele tem hierarquia superior, ele falou, acabou. Tá bom? É tanto que o juiz ele só está lá para cumprir as ordens do tribunal. Ah, mas eu não concordo. O problema é do juiz. Ele não recorre. Quem recorre é parte. O juiz só recorre de decisões de impedimento e suspeição. No que diz respeito a uma decisão, eventualmente, na vida prática, e já deixo isso mais tranquilo a vocês, normalmente o juiz não leva para o pessoal. Entende, meu amigo? É só uma decisão que você não concordou. Por isso que eu falo, não é emoção, é razão. O juiz, um promotor, um advogado, entendendo isso, ninguém leva nada para o pessoal. Por isso que a gente tem muitas vezes, quem não está acostumado com a vida prática, por exemplo, de uma audiência, chega na audiência, vê os advogados discutindo, questionando, e depois que sai da audiência, o advogado conversando com o outro. Que ali é um momento da atuação profissional, mas que quando feita de forma racional, você não deixa transparecer e passar para o plano pessoal, que levaria à questão de emoção. Quando você deixa isso acontecer, é algo muito perigoso para o profissional do direito. Que aí ele começa a pensar emocionalmente, e muitas vezes as decisões tendem a não ser tão racionais. Tranquilo? Mas eu entendi o seu questionamento. Mas só para deixar claro, na vida prática, não tem esse grande problema. E se tiver, você tem o mecanismo que está lá no artigo 144, 145, impedimento e suspeição. Mais especificamente, mais para suspeição. Tá bom? Entendeu, meu amigo? Me fala aí que eu vou saber. Ok. Show de bola. Vamos lá, então. Seguindo nossa jornada aqui, vamos agora falamos de indeferimento da petição. Entendo. O que é indeferimento da petição inicial? Eu não estou analisando o mérito, eu não estou analisando o pedido, eu estou analisando uma falha na petição que não possibilita a continuidade processual. Tranquilo? Por sua vez, a improcedência liminar do pedido, preste atenção, o primeiro, o que nós falamos do 330, 331 é indeferimento da petição inicial. Agora, no 332, nós falamos da improcedência liminar do pedido. É diferente. E lá no 332, vem falar para a gente as questões que envolvem as hipóteses de improcedência liminar do pedido. Tá bom? Vamos lá. Artigo 332 fala assim, nas causas que dispensam a fase instrutória, que não precisa de, por exemplo, audiência de instrução e julgamento, entre outras questões, o juiz, independente da citação do réu, então não precisa nem ter tido a citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido quando contrariar, e aí coloca para a gente 4 situações aqui estabelecidas como as hipóteses que vão gerar a improcedência liminar do pedido. Coloquei já na tela para vocês. Mas basicamente é quando aquele pedido está indo contra algum julgamento. Primeiro, quando estiver contrariando enunciado de súmula do STF ou do STJ. O próprio pedido está indo contra uma súmula do STF ou uma súmula do STJ, não é permitido analisar. Vai ser improcedência liminar. Segundo, o acórdão proferido estiver contrariando um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. O pedido está indo contra esse acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recurso repetitivo, improcedência liminar. Terceira situação, quando estiver contrariando entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competências. Quarta situação também que se gera a improcedência liminar do pedido é quando o pedido contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Nestas hipóteses, será declarado improcedente liminarmente o pedido. Por quê? O grande objetivo de se existir essas improcedências liminares do pedido é evitar que um processo
tenha todo o caminhar processual que vai gerar gasto de tempo, vai gerar gastos financeiros, tanto para as partes como para o tribunal. O juiz, quando tem que parar para analisar um processo, está analisando o meu processo, o tempo que ele está analisando o meu, ele poderia estar analisando de João, de Maria, de José, de Lucas, de Cláudio, de qualquer pessoa. Então, para evitar que se tenha toda uma caminhada, e quando subir para os tribunais, vai perder porque está indo contra a súmula, está indo contra recurso repetitivo, incidente de demanda repetitiva, assunção de competência, súmula dos tribunais sobre direito local, você está indo contra os tribunais. Ou seja, você vai perder e quando recorrer, vai perder de novo. É essa a tendência. Tranquilo? Meus amigos, para que eu vou continuar com o processo? O próprio pedido que foi feito não tem possibilidade de ser analisado e caso venha numa hipótese remota ser analisado, quando houver recurso ele vai ser reformado, não vai ter garantido. Até em respeito à razoável duração do processo, celeridade, o juiz tem esse dever, mesmo antes de citar o réu, de realizar esta questão. Tá bom? Além disso, coloca também como outra situação aqui elencada, que foi, inclusive, uma das fundamentações, uma das questões que deveriam ser analisadas no nosso primeiro trabalho discente, o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Vocês lembram do nosso primeiro trabalho discente? Nessa situação, o juiz, quando ele nota que já houve uma decadência, uma prescrição, ele não vai continuar com o processo, ele vai virar e falar, meu amigo, ó, foi um prazer, fique com Deus, você não tem como, porque seu direito, ele decaiu, ele caducou. Ou então, o seu pedido já está prescrito, o seu direito já está prescrito, não pode ser utilizado o processo para isso. Nessa situação, o juiz vai poder, liminarmente, julgar improcedente o pedido. Detalhe, inclusive, aqui é uma matéria de ordem pública e, por isso, o juiz pode manifestar, mesmo sem o réu ter solicitado. Tá bom? Ainda no artigo 332, mas no parágrafo 2º, fala assim, não interposta a apelação, o réu será intimado no trânsito em julgado na sentença. Basicamente, deixar claro que quando tiver o julgamento de improcedência liminar e não recorrer, depois de transitar em julgado, vai só comunicar ao réu. Tá bom? Se o autor não concordar com aquele julgamento liminar do pedido, ele vai poder realizar o recurso de apelação, conforme o parágrafo 3º, e o juiz vai ter um prazo para se retratar de 5 dias, conforme o mesmo prazo que ele tem lá no pedido no julgamento de indeferimento da petição inicial. O mesmo prazo que ele tem para retratar, ele tem aqui. A pergunta é, e se ele não retratar? O que acontece? O que está no parágrafo 4º, que está também aí para vocês na telinha do nosso chat. Se houver a retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. Maravilha. Teve a retratação, é igual a gente havia comunicado. Ah, o juiz virou e falou, não, eu errei, foi mal, desculpa. Mas em palavras técnicas. Porém, se o juiz não se retratar, ele vai determinar a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Presta atenção, para não confundir. Nas duas situações, aparece que o juiz manda citar o réu. Mas quando ele acolhe e se retrata daquela decisão de improcedência liminar, ou seja, fala que estava errado, realmente não é um caso de improcedência liminar do pedido, ele vai citar o réu para o réu se defender da ação. Quando o juiz não se retratar, ou seja, ele fala, não, eu continuo com o meu posicionamento, que é uma situação de julgamento, e que eu tenho que realizar aqui um julgamento de improcedência liminar do pedido, ele vai citar o réu, mas não para o réu se defender da ação, mas sim para o réu fazer as contrarrazões da apelação que foi utilizada pelo autor. E nesse caso, o réu vai ter 15 dias para fazer as contrarrazões. Se depois essa ação o recurso for julgado procedente e voltar para a primeira instância, vai abrir mais 15 dias de novo, mas agora para o réu
contestar a ação. Tranquilo? Conseguiu me entender? Dá um joinha aí que eu quero saber. Fala aí, pessoal. Dá um sanguezinho de Jesus aí. Ok? Esse silêncio corta nossos corações. Gostei. Apareceu ali. Sim. Maria falou. Repete. Com o maior prazer. Vamos lá. Foi julgado improcedente liminarmente o pedido. O réu, o autor, perdão, ele pode recorrer. Se ele recorrer, o juiz vai ter um prazo de 5 dias para se retratar. E aí o parágrafo 4 fala para a gente. Se o juiz se retratar, o que vai acontecer? Se o juiz vira e fala, realmente, eu errei, não era um caso de julgamento de procedência eliminado o pedido. Cita o réu para ele vir para o processo se defender da ação. O processo vai seguir normalmente. O réu vai ser citado para se defender aqui no processo. Porém, se o juiz não se retratar, ou seja, fala, não, realmente é um caso de julgamento de procedência eliminada, vou mudar minha decisão. Ele vai citar o réu para o réu fazer as contrarrazões da apelação do autor. Para o réu vir fazer a defesa recursal. Eventualmente, caso esse recurso venha a ser favorável ao autor, o processo vai voltar aqui para a primeira instância, e aí vai continuar o processo normal, abrindo prazo para o réu se defender. Dificilmente ele volta, porque quando o juiz julga uma improcedência eliminada pedido, normalmente parte de um pressuposto que o juiz estudou. Porém, infelizmente, tem muito juiz que não estuda também. E aí existem também equívocos, erros, desatualização. O juiz, mas tem uma súmula. Na hora que você vai ver, a súmula está revogada. A súmula não tem validade mais. Isso existe. E aí existe a possibilidade do seu recurso ser favorável. Mais difícil, tá bom? Entendeu agora, Maria? Me fale aí, o pessoal. Dá o joinha que eu quero saber. Ok, maravilha. Então. No que diz respeito a esse conteúdo, o que eu queria falar para vocês era isso. Eu quero fazer um pedido. Me falaram aqui, ok, entenderam. Como é uma gravação, eu quero só encerrar a gravação e quem está ao vivo eu quero conversar até termos, para não ficar na gravação, sobre a questão da nossa prova, tá bom? No mais, eu vou me despedir aqui da gravação e logo mais volto aqui para falar com vocês. Você que está assistindo essa aula em outro momento, muito obrigado por ter passado esse período aqui comigo, com seus colegas que estiveram ao vivo. Agradeço imensamente a sua participação e nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Um grande abraço e até a próxima.